Olá, galerinha do segundo ano. Vamos agora iniciar nossa aula de língua portuguesa. Peguem o livrinho de vocês, certo? Peguem o livro, peguem o material escolar de vocês que vocês utilizam para realizar as atividades. É importante que vocês sempre acompanhem com os livros, tá bom, gente? E acompanhem os slides também. Se a tia coloca no slide uma mensagem, uma imagem, é importante que vocês observem bem. Por quê? Porque o que eu coloquei ali no slide também está relacionado ao nosso conteúdo do dia. Então, hoje, nós temos a nossa videoaula de língua portuguesa, certo, gente? Onde nós vamos finalizar o nosso conteúdo visto segunda-feira. Segunda-feira, nós vimos o conteúdo onde nós trabalhamos o acento circunflexo e o acento agudo. Esses dois acentos nós estudamos, certo, gente? Na segunda-feira. E hoje vamos dar continuidade a eles. Acento circunflexo e acento agudo, onde nós vimos exemplos de quê? De palavras, onde nós colocamos aí esses dois acentos. E hoje nós vamos continuar, certo, gente? Porque o livro tem mais atividades referente a esse conteúdo. E isso é bom, por quê? Porque quanto mais atividades vocês fazem referente a um conteúdo, mais vocês conseguem assimilar e aprender sobre aquele conteúdo. Então, por isso que é importante que vocês assistam às videoaulas, que são as explicações, e façam as atividades, que é fazendo atividades que vocês conseguem compreender melhor aquele conteúdo explicado, certo, gente? Então, vamos agora para os nossos slides de hoje, tá bom? Os slides de hoje foram preparados com muito carinho para cada um de vocês, para que vocês pudessem aprender ainda mais sobre esse conteúdo, porque esse conteúdo nós já vimos, como vocês sabem, e vai ser revisto hoje para que possamos assimilar ainda melhor. Vou aumentar aqui a minha tela, certo? Para vocês. Deixa eu voltar aqui, língua portuguesa, professora Regiane, segundo ano, 28 de abril de 2021. Vamos aqui falar sobre o acento circunflexo, que é o chapéuzinho, como vocês chamam, ou o Vzinho de cabeça para baixo. E o acento agudo. Olha só, gente, o acento agudo, como eu falei para vocês, essa aqui é a minha direita, a direita é a mãozinha que eu escrevo, certo? Então, o acento agudo, ele vai estar, ó, para o lado direito. Muitas crianças escrevem com a mão esquerda, tá bom? Então, não quer dizer que é para o lado que você escreve, não. Quer dizer que é para o lado direito. Olha só, o acento agudo está relacionado ao lado direito, tá bom, gente? Então, sempre que você for escrever o acento agudo, você vê qual é a minha direita. Eu vou colocar o acento agudo para o lado direito. Já o acento circunflexo, ele é esses dois tracinhos, então você centraliza ele em cima da vogal, tá bom, gente? Caprichem sempre quando vocês forem escrever esses acentos. A acentuação serve para algumas coisinhas, tá bom? Então, prestem atenção. Para demonstrar qual é a sílaba mais forte, a sílaba mais forte é chamada de sílaba tônica. Identificar o timbre da vogal e diferenciar o sentido das palavras. Como assim? Existem palavras que são escritas da mesma forma, tem as mesmas letras, mas o acento diferencia. E diferencia ali o significado dessas duas palavras. Acento agudo, certo? O acento agudo é esse acento pontiagudo, que quer dizer pontiagudo. Então, acento retinho, tá bom? Para o lado direito, como nós já falamos. Acento agudo pode ser usado sobre as vogais A, E, I, O, U. Como vocês sabem, o acento agudo ele pode ser usado nas 5 vogais que vocês estudam desde o infantil 5. Para indicar que o som delas é aberto, tem timbre aberto. Árvore, picolé, palito, música. Então, quando eu vou falar essas sílabas, eu tenho aqui a minha boquinha mais aberta.
árvore, picolé, paletó, música. Então, nós temos aqui o som aberto. Em árvore, nós temos na letrinha A, picolé na letra E, paletó na letra O e música na letra U. O acento agudo, certo? Faltou só o exemplozinho da letrinha I. O acento agudo indica que a vogal tem som aberto. Oi, eu sou o acento agudo. A, E, I, O, U. Quer dizer que essas vogais elas têm o som aberto quando estão acentuadas com um acento agudo. Aqui nós temos alguns exemplos. Água, época, índio, vovó, óbvio, útil. Se vocês verem aqui, nós temos todos os exemplos. A, E, I, O e U, acentuados com o acento agudo. O acento circunflexo. Circunflexo quer dizer dobrado, arqueado, encurvado. Então, se vocês verem, o acento circunflexo é assim, ó. Ele tem essa dobrinha aqui, ó, formando esse Vzinho de cabeça para baixo, esse chapéuzinho. Pode ser usado sobre as vogais A, E, O. Então, o acento circunflexo, ele só pode ser usado sobre as letrinhas A, E e O. Já o acento agudo, ele pode ser utilizado A, E, I, O e U, sobre todas as vogais. Já o circunflexo, não, somente nas vogais A, E, O, para indicar que o som delas é fechado. A diferença é essa também entre o acento agudo e o acento circunflexo. O acento agudo tem um timbre aberto, já o acento circunflexo é fechado. Câmera, você, mês, alô. Aí nós temos os exemplos com as letras A, E e O, que são as três únicas letras que vocês podem acentuar com o acento circunflexo. Lembrando que nem o acento circunflexo e nem o agudo podem ser colocados em cima de consoantes, apenas em cima das vogais. Oi, eu sou o acento circunflexo. Indico que a vogal tem som fechado. Aí nós vimos que ele colocou em cima do A, do E, do O. Ângulo, ambulância, você, purê, vovô, metrô. A, E, O. As três letras que pode se acentuar. E no início eu falei que a acentuação gráfica também servia aí para diferenciar algumas palavras. Por quê? Porque algumas palavras elas são escritas da mesma forma, têm as mesmas letras. Porém, o acento diferencia. Exemplo que eu coloquei para vocês. Eu tenho acento circunflexo com a palavra vovô. O som é fechado. Olha só. Vovô. Vovô. Já o acento agudo, eu tenho a palavra vovó. Vovó. O som é aberto. Então, aqui eu diferenciei duas palavras. Eu tenho o V, o V e o O nelas duas, tanto no vovô quanto na vovó. O que foi que diferenciou? O acento circunflexo, que tem o som mais fechado, que representa o vovô, e o acento agudo, que tem o som mais aberto, que significou aí vó. Então, sempre observe quando aparecerem palavras escritas da mesma forma, porque o acento diferencia e dá outro significado àquela palavra. O vovô é o pai do meu pai ou o pai da minha mãe.
Já a vovó tem outro significado. A vovó é a mãe da minha mãe ou mãe do meu pai. Então, observem sempre os acentos utilizados em algumas palavras. Lembrando que o acento, ele não é utilizado em todas as palavras, não. Algumas palavras possuem acentuação, não são todas. Levam acento os monossílabos tônicos, terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Pá, fé, nó, gás, pés, pós. Aqui nós temos o A, E, O, onde foram acentuados. São monossílabos que têm apenas uma sílaba. E foram aí acentuados. Mas lembrando que nem todos os monossílabos são acentuados, não. Não quer dizer que essa palavra tem apenas uma sílaba que eu vou acentuar ela, não. Por exemplo, trem, bens, sem. Não levam acento porque são monossílaba, não. A regrinha é só aquela, tá bom? Levam acento os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Pá, pé, nó, gás, pés, pós. Vamos aqui continuar. É acento agudo ou circunflexo? Agora é a vez de vocês. Isso mesmo. Vocês vão acentuar algumas palavras juntamente comigo, certo? Para nós descobrirmos se essa palavra ela tem acento agudo ou se ela tem acento circunflexo. Vocês podem observar a boquinha. Olha só. Jacaré. A minha boca ficou aberta ou ficou fechada? Lembrando que o acento agudo, ele tem o timbre aberto. E o circunflexo tem o timbre fechado. Então, vamos lá. Jacaré. Muito bem, acertou quem disse que é acento agudo. Muito bem. Vamos para a próxima palavra. Será que vocês vão conseguir acertar? Ônibus. 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 Ônibus tem um timbre fechado. A letrinha O recebeu aí o acento circunflexo. Nós temos agora a palavra árvore. Se vocês observaram, a minha boca ficou bem aberta, certo? E o A aí teve esse timbre, esse som aberto. Árvore. Então, a letrinha A da palavra árvore recebe um acento agudo. Muito bem. Nós temos aqui a palavra açúcar. Açúcar. Açúcar recebe um acento na letra U. Agora vocês vão me dizer, o acento que a letra U recebe é agudo ou é circunflexo? Açúcar. É um acento agudo, pois tem o timbre aí aberto. E lembrando também que se o acento era na letra U, a letra U, ela não recebe acento circunflexo. Então, eu já saberia aí que açúcar recebe o acento agudo, tá bom? Porque nem a letra I e nem a letra U recebem acento circunflexo. Bebê. Bebê. Olha só, bebê também é uma palavra que tem um significado se for acentuada e outro se não for acentuada. Por exemplo, aqui tem bebe. Bebe quer dizer relacionada à bebida, alguma bebida. Bebe. Já com o acento B, eu tenho um acento circunflexo no outro E, está relacionado à criança pequena, um recém-nascido. Então, observem aí os significados da palavra com e sem acento. Tênis, tênis, tênis. Vocês observaram? Aqui foi uma fechada, um timbre fechado. A letrinha E recebe aí o acento circunflexo. E agora nós vamos para as nossas atividades de hoje, que trazem aí o acento agudo e o acento circunflexo. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, tá bom? Vou falar aqui para vocês, certo?
O acento agudo, gente, ele é usado para dar um som aberto às vogais. Lembrem-se sempre disso. A, E, I, O, U podem receber o acento agudo. Já o acento circunflexo é usado para dar um som fechado às vogais. E, O. O I e o U não recebem acento circunflexo. Certo? Então, na página 69 e a página 60, nós trazemos aqui a nossa atividade de hoje. Elabore uma frase para cada palavra destacada. José, que tem um acento agudo na letrinha E, e sabiá, que tem também um acento agudo na letrinha A, tem os sons abertos. Quarta questão. Qual é a forma correta de escrever cada palavra? Assinale. Então, nós temos 3 jeitos aqui, certo, gente, de escrever a mesma palavra. Mas são formas erradas, certo? 2 são formas erradas e uma forma correta, onde vocês vão observar. A primeira, vocês têm que dizer a palavra tênis, a segunda, picolé, e a terceira, pêndulo. As formas corretas. Quinta questão, leia. Esta não. Sérgio Caparelli. Um hipopótamo de pijama que lê deitado na cama e que, muito cansado, grita: eu quero batata frita. Você acredita? Sublinhe no texto as palavras que apresentam os acentos gráficos estudados. Quais foram os acentos gráficos que nós estudamos? O acento circunflexo e o acento agudo, onde eles aí podem estar mostrando na palavra qual é a sílaba tônica daquela palavra. Sexta questão. O som agudo sobre as vogais E e O indica som aberto ou fechado? O acento agudo ou circunflexo sobre as vogais E e O indica que o som é aberto ou fechado? E a página 70, certo? Acentue as palavras abaixo e depois organize-as nas colunas corretas. Nós temos café, pêssego, sofá, árvore, você, água, tricô, jacaré, índio e lápis. Você vai acentuar essas palavras, certo, gente? E em seguida, vocês vão dizer quais delas têm acento agudo e quais delas têm o acento circunflexo. Você vai separar. Tia, eu preciso preencher todas as linhas? Não, tá certo, gente? Se uma coluna preencher todas as linhas, tá certo. Mas se a outra não preencher, também não tem problema. Vocês vão de acordo com a quantidade de palavras que vocês acentuaram com o acento circunflexo e a quantidade de palavras que vocês acentuaram com acento agudo. E a oitava e última questão, pinte as palavras de acordo com a legenda da acentuação gráfica. De verde, vocês vão pintar as palavras que têm acento agudo e de vermelho, vocês vão pintar as palavras que têm acento circunflexo. Nós temos aí as palavras página, pererê, giló, metrô, armário, você, óculos, pêssego e chaminé. Essa é bem simples, você só vai pintar aí para diferenciar quais têm acento agudo e quais têm o acento circunflexo. Lembrem-se, gente, qualquer dúvida podem perguntar. Podem voltar o vídeo também, se vocês tiverem ficado com alguma dúvida em relação aos 2 acentos, tá bom? Acento circunflexo, fechado, som fechado. Acento agudo, som mais aberto. Todas as palavras têm acento? Não, só algumas palavras precisam ser acentuadas, onde essa sílaba que foi acentuada é chamada de sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? A sílaba pronunciada com mais intensidade, com mais força. Então, estudem sempre, tá bom, gente? Caprichem nessa atividade e grande beijo para vocês. Até a nossa próxima aula, certo? Ainda temos aulinha de história hoje, então assistam a videoaula. Tchau, tchau!